No Hora Extra dessa semana, você vai saber o que pode ser feito quando há colisão entre direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e os direitos à honra e à imagem, inclusive na relação de emprego. Veja também reportagens sobre acessibilidade e as ações do TRT de Goiás para atender a pessoa com deficiência. Confira ainda a realização das primeiras correições ordinárias feitas por videoconferência na 18ª região. Esperamos você! Até lá! O Hora Extra está começando e nessa edição você vai ver o que pode ser feito quando há colisão entre direitos fundamentais, como liberdade de expressão e o direito à honra e à imagem, inclusive na relação de emprego. Veja também reportagens sobre acessibilidade e as ações do TRT de Goiás para atender a pessoa com deficiência. Confira ainda a realização das primeiras correições ordinárias feitas por videoconferência na 18ª região. A iniciativa é pioneira na Justiça do Trabalho. O Hora Extra está começando agora. Iniciativa pioneira na Justiça do Trabalho no país, a realização das duas primeiras correições ordinárias por videoconferência na 18ª região foi um sucesso. As correições aconteceram nas varas do trabalho de Mineiros e em Posse. Sala de reuniões preparada, equipamentos instalados e o corregedor do TRT de Goiás pôde cumprir sem sair de Goiânia uma importante tarefa: realizar correições em varas do trabalho de cidades do interior. Assim, o projeto de videoconferência começou a ser colocado em prática de forma inovadora em Goiás. O objetivo é reduzir gastos com diárias e otimizar o tempo e o trabalho dos magistrados e servidores. Que a gente até pede para que o juiz e o diretor de secretaria, os servidores, deixem os advogados na sala, fiquem sozinhos, para eles poderem reclamar ou reivindicar o que eles quiserem. E a gente deixa claro também que a conferência não é gravada, quer dizer, ele não precisa ter nenhum medo de uma retaliação futura. Eu senti que eles tiveram essa segurança. As reuniões são feitas online e pelas telas, os participantes em Goiânia e no interior podem se ver e se comunicar em tempo real. As varas do trabalho das cidades de Posse e de Mineiros foram as primeiras a realizar as correições por videoconferência. A Corregedoria elaborou um planejamento para definir em quais as unidades o trabalho será feito dessa maneira. Nós vamos adotar essa modalidade a princípio como exceção. Vamos priorizar as varas com baixa movimentação processual e que a Corregedoria já saiba de antemão que está em total regularidade, né? De modo que possa ser dispensada a presença física do corregedor, e também não pretendemos fazer na sequência 2, 3 correições por videoconferência numa mesma vara, ou seja, a gente faz uma hoje por videoconferência, no ano que vem deve ser presencial naquela vara. A expectativa é que em 2016 todos os 22 foros trabalhistas do estado de Goiás estejam preparados para realizar as videoconferências. 10 conjuntos de equipamentos já foram adquiridos nesse ano e o retorno desse investimento deve acontecer rapidamente. Nós pretendemos, ao final do exercício 2016, que todos os foros trabalhistas da 18ª região estejam equipados com aparelho de videoconferência. O investimento, eu acredito que seja na ordem de 600 mil a 700 mil reais para tudo, mas a possibilidade de economia com gasto de diária e auxílio de transporte do tribunal pode já superar esse investimento em menos de um ano. Nós temos aí 48 varas do trabalho, né? Precisamos apenas de 21 equipamentos para que todas essas varas estejam dotadas de videoconferência, já que foros trabalhistas como de Rio Verde com 4 varas basta apenas um equipamento. Então essa é a nossa ideia. E também vai ser utilizado pela Escola Judicial para fins de treinamento e também para a presidência, quando houver necessidade de reuniões com os juízes de primeiro grau e, evidentemente, sem a necessidade de despesa com deslocamento de diárias e auxílio de transporte.
A falta de acessibilidade acarreta prejuízo à igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência, diante das barreiras de acesso aos locais onde são prestados serviços públicos. Veja agora reportagens sobre acessibilidade e as ações do TRT de Goiás para atender servidores e jurisdicionados com deficiência. As barreiras para a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade variam desde obstáculos arquitetônicos de órgãos públicos e desrespeito a vagas e rampas destinadas à pessoa com deficiência até o preconceito. Respeitar a dignidade da pessoa humana, com ou sem deficiência, deve ser o fundamento das relações de trabalho e das relações sociais. Em julho de 2015, o governo federal instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que classifica como pessoa com deficiência o cidadão que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Conforme o Estatuto, a recusa em fazer as adequações razoáveis e oferecer tecnologia de apoio à pessoa com deficiência agora também é crime de discriminação em razão da deficiência. Segundo dados do IBGE, há no Brasil hoje mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, das quais 13 milhões apresentam grande dificuldade ou incapacidade total de falar, ouvir, enxergar ou se locomover. A inobservância das regras de acessibilidade pode restringir ou até mesmo impedir o acesso aos serviços públicos da pessoa com deficiência. No TRT de Goiás, existem cerca de 50 servidores com algum tipo de deficiência, visual, auditiva ou física. O Márcio Alves Freitas, que é bacharel em Direito, teve poliomielite na infância, doença também conhecida como paralisia infantil. Ele é servidor público do TRT de Goiás há quase 2 décadas e há 15 anos trabalha como assistente do desembargador do trabalho, Platão Filho. Ele contou algumas dificuldades porque passou no final da década de 90, quando o tribunal ainda não tinha a acessibilidade que tem hoje. No primeiro período que eu trabalhei com o Dr. Platão, era no antigo prédio do tribunal, que era um prédio de 2 andares e que não tinha elevadores. O acesso ao segundo andar era feito por 2 lances de escadas. Para ter acesso ao segundo andar, portanto, os vigilantes me ajudavam a subir, carregando a cadeira degrau por degrau, 2 ou mais vezes por dia para subir, para descer. Às vezes eu ia almoçar em casa, tinha que fazer isso na descida do almoço, na volta. E foi assim por cerca de 2 anos. E era uma situação realmente um pouco difícil. Márcio contou também que as condições melhoraram com a inauguração do edifício Alba Lusa no ano de 2006, que foi construído conforme as normas de acessibilidade da época. Quando foi construído esse prédio, onde se encontra atualmente, o prédio Alba Lusa, aqui realmente as condições de trabalho sempre foram muito boas, porque o acesso a elevadores para o meu tipo de deficiência funcionam muito bem e facilitou bastante o desenvolvimento das minhas atividades aqui no tribunal. O Márcio ainda fez uma crítica aos órgãos públicos que funcionam em prédios antigos, os quais, ainda hoje, apresentam obstáculos para a acessibilidade da pessoa com deficiência. Tem muitos hospitais, muitas escolas, muitos estabelecimentos em Goiânia que não tem nem sequer um banheiro adaptado para quem usa uma cadeira de rodas. Por quê? Porque são prédios antigos e naquela época essa não era uma questão que se colocasse para engenheiros e arquitetos, não era um problema. Havia uma visão de que o deficiente físico tinha que ficar em casa, lá quietinho no canto dele, não participar da vida em sociedade. Infelizmente, esse tipo de consciência prevalecia naquela época. Mudou bastante hoje em dia, graças a Deus, não se pensa mais assim, pelo menos as pessoas mais instruídas. Então, os prédios mais recentes, mais novos, são utilizáveis perfeitamente pelos deficientes. Os mais antigos, infelizmente, ainda há muitas dificuldades. A psicóloga Gabriela Castro, coordenadora da Comissão Permanente de Acessibilidade do TRT de Goiás, explicou que as limitações da pessoa com deficiência não se restringem às limitações clínicas e orgânicas. As mais difíceis são as barreiras que a pessoa encontra no ambiente. Então, quando a gente
favorece, elimina essas barreiras, a pessoa consegue desempenhar suas atividades de uma forma muito satisfatória. Apesar das limitações, ela tem muitas outras condições, muitas outras qualidades que a gente precisa valorizar. Desde 2009, todos os projetos de construção e reforma do tribunal foram elaborados de acordo com as leis e normas de acessibilidade. Gabriela acredita que, além de trabalhar para reduzir as barreiras arquitetônicas e de comunicação, também é necessário trabalhar para reduzir as barreiras atitudinais. A gente quer promover a acessibilidade da atitude mesmo, como a gente se comporta frente a uma pessoa com deficiência. Então, é tentar minimizar, reduzir preconceitos, estigmas, para que essa pessoa seja verdadeiramente incluída aqui dentro como servidor e a população de fora também ela possa acessar e ser bem recebida no tribunal. A sociedade está percebendo que a acessibilidade permite que as pessoas com deficiência possam viver de forma independente e exercer, de fato, a cidadania. E no bloco de entrevistas, vamos conversar com o advogado Arthur Penido sobre o que pode ser feito quando há colisão entre direitos fundamentais, especialmente o direito à liberdade de expressão e o direito à honra e à imagem. Afinal, qual é o limite da liberdade de expressão do trabalhador? A resposta você confere logo depois do intervalo. Muito se tem discutido sobre os limites de liberdade de expressão em relação aos direitos de personalidade, especialmente em relação ao direito à intimidade, à honra e à imagem. Todos estão previstos na Constituição, mas seriam direitos fundamentais absolutos? Em que casos o Judiciário pode intervir? Eventual abuso pode resolver-se em perdas e danos? Sobre a colisão de direitos fundamentais, Hora Extra vai conversar agora com o advogado Arthur Penido. Muito obrigada, seja bem-vindo à Hora Extra. Muito obrigado, eu agradeço o convite, obrigado a todos. Doutor Arthur, a partir do momento em que as pessoas têm direito de fazer tudo aquilo que não fira o direito do outro, nos faz acreditar que os direitos e liberdades protegidos pela Constituição não são absolutos e nem ilimitados. E quando há colisão de direitos fundamentais como a liberdade de expressão, direito à honra e à imagem, o que deve ser feito nesse caso? Vamos, inicialmente, explicar e tentar entender como surgiu esse choque de direitos, que são constitucionalmente defendidos, são direitos fundamentais, o porquê disso e como nós chegamos a essa situação. Nós temos uma Constituição que ela é eminentemente garantista, certo? E por que disso? Porque essa Constituição foi a Constituição que veio logo após um regime totalitário. Historicamente, não só no Brasil, mas no mundo, logo após todo e qualquer regime totalitário, é muito comum que tenhamos constituições garantistas em decorrência do próprio regime e da falta de direitos individuais das pessoas durante esse regime. Então, essa Constituição, ela, ao contrário do que tecnicamente ela abordaria, que era exclusivamente a questão da repartição dos três poderes, as suas competências, direitos e garantias, ela aborda também garantias individuais, que naturalmente, mais cedo ou mais tarde, acabam entrando em choque. O artigo 5º não é à toa, é o artigo mais extenso da Constituição e ele aborda exatamente as garantias fundamentais que, eventualmente, garantia A ou B acaba entrando em choque. A maneira que nós temos para resolver essa situação é uma forma jurídica, efetivamente, eminentemente jurídica, não é uma questão simplesmente subjetivista, ainda que seja uma questão subjetiva. Toda vez que essa matéria é levada ao magistrado, ele vai interpretar e vai analisar, como eu digo e repito, que é importante, casuisticamente, levando em consideração as características inerentes a cada caso concreto, qual é o direito que deve prevalecer em detrimento do outro. E quando digo deve prevalecer, não é que esse direito ele efetivamente seja mais forte do que o outro, ou que esse direito ele deva sempre ser levado, quando em choque, a uma posição superior à do outro.
Casuisticamente, o direito A pode prevalecer sobre o direito B e em uma situação diferente o direito B prevalecer sobre o direito A, né? Não existe uma regra de hierarquia absoluta sobre esses direitos fundamentais que entram eventualmente em choque, né? Isso é casuisticamente. E a forma que o juiz tem para avaliar isso é a ponderação e razoabilidade, né? O juiz, ele obrigatoriamente, ele está adstrito ao livre convencimento, sim, mas motivado, né? E esse livre convencimento motivado, ele obriga o juiz a não ser subjetivista. Ele deve fundamentar essa decisão, ainda que seja uma decisão não objetiva propriamente dita, né? Mas deve ter fundamentação. As liberdades e direitos assegurados pela Constituição, os tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil incidem nas relações contratuais de trabalho? Ou seja, a liberdade de expressão e o direito à informação do trabalhador estão sujeitos também a limites? Sim, para as duas perguntas, né? Inicialmente, todo tratado internacional que o Brasil tenha ratificado, ele tem força de lei, né? Esses tratados, eles têm força de lei ordinária, né? Que, como tal, deve ser obedecida em todo o regramento jurídico, né? Essas leis ordinárias, elas exercem influência direta no ordenamento jurídico, principalmente no aspecto que estamos tratando, que é a questão trabalhista, né? Nesse caso expresso, nós podemos citar o Pacto de São José da Costa Rica, que é o pacto que estabelece uma série de garantias e direitos que foram tratados como direitos fundamentais, né? Esse direito à livre expressão, né? Ele é um direito que ele deve ser observado com certo zelo e cuidado. Não é que não tenha direito ou que esse direito não deva ser obedecido, que não deva ser resguardado, mas deve ser analisado que esse direito ele tem limitações, sim, né? Não existem direitos absolutos, ainda que a gente não deva quase nunca dizer nunca e sempre em direito. Nessa situação a gente pode afirmar que direito nenhum fundamental é absoluto ou ilimitado, né? E no caso da relação de trabalho, né, do empregador, empregado e as novas tecnologias, as redes sociais, essa amplitude, né, essa possibilidade de se expressar em redes sociais está causando alguns problemas no meio ambiente do trabalho. Vários, na realidade tem causado vários problemas, né? Está sedimentado já pelo próprio STJ, inclusive simulado, que pessoa jurídica tem sim uma personalidade passível de sofrer dano, né? Ainda que não seja uma pessoa física propriamente dita, por uma questão óbvia, né? Essa pessoa jurídica ela é passível de sofrer danos e as pessoas por trás dos computadores e das novas redes sociais, elas têm tecido comentários e têm se expressado de forma que, vez ou outra, tem causado prejuízos, né? À imagem dessas empresas, né? Agora, por uma questão, inclusive, da seara trabalhista, que visa efetivamente proteger o trabalhador, né, e não tanto a empresa, é mais comum que a gente veja dentro dos TRTs e no próprio TST o contrário, exatamente a empresa, né, de diversas formas, já não tanto em rede social, mas aí sim, ofendendo a imagem do trabalhador, né? E isso tem gerado indenizações, e dependendo das situações, indenizações pesadas, que eu reputo que são necessárias, porque essa imagem do trabalhador, ela é algo essencial na vida dele, por uma questão muito simples, é o que ele tem. Então, quando se atinge a imagem do trabalhador e, eventualmente, até a honra do trabalhador, você está atingindo uma infinidade de pessoas que não só o trabalhador, como a sua própria família, e não só isso também, como outra questão, que é a questão financeira. Porque isso pode e, consequentemente, é normal que gere consequências nos próximos empregos que essa pessoa venha a ter. Ok, doutor Arthur. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje conversamos com o advogado Arthur Penido sobre colisão de direitos fundamentais nas relações de trabalho. Até já!
Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o advogado Arthur Penido sobre colisão de direitos fundamentais nas relações de trabalho. Doutor Arthur, e como a jurisprudência dos tribunais vem decidindo sobre a liberdade de consciência e a respeito da convicção política dos empregados? Esse é um assunto complexo, por um lado, e nem tanto complexo por outro. A complexidade desse assunto ela é em decorrência do próprio direito inerente a uma relação empregatícia do empregado, né, que deve subordinação ao empregador, né? Essa subordinação ao empregador, esse direito do empregador de ter um subordinado, ela advém da livre iniciativa, que é um direito assegurado pela Constituição e por uma situação muito simples, né? O próprio sistema capitalista, ele eminentemente assegura a livre iniciativa, ele se fundamenta na livre iniciativa. Entretanto, a legislação trabalhista e principalmente os tribunais, o TST já se manifestou com relação a isso, tomando como parâmetro, como paradigma, uma visão política dos jornalistas, por exemplo, que vez ou outra trabalham em meios de comunicação, que tem um ou outro viés político definido, pré-determinado, né? Isso está assegurado que, ainda que esse empregado seja subordinado hierarquicamente ao empregador e que esse empregador tenha uma visão política distinta da dele, esse empregado tem sim o seu direito assegurado. O TST já se manifestou a se manifestar de forma livre. Mais uma vez, é importante que a gente diga que essa livre manifestação de opinião política, de fundamentação política, ideológica desse empregado, ainda que o jornalista no meio diferente do dele, com relação a essa escolha, ela também pode ser mitigada, sim, né, voltando a uma questão que tratamos anteriormente, que é com relação à ofensa à imagem de outras pessoas. Não é porque o jornalista é de esquerda, vai tratar de um político de direita e nesse tratar do político de direita ele vai ofender esse político, né? Ainda que ele tenha a opinião dele, essa opinião dele, mais uma vez, se restringe até o direito do outro. E qual é a diferenciação que a doutrina e a jurisprudência fazem entre honra e imagem? Essa diferenciação ela é extremamente sutil, é uma diferenciação muito pequena. A imagem é a forma com que as pessoas te veem, né? É o que chega de você, é como você é visto, de uma certa forma. E a honra é uma questão, a honra ela se subdivide em duas, propriamente ditas, né? Ela pode ser tanto subjetiva, que é como você mesmo se vê e como você mesmo se enxerga, e ela pode ser objetiva, que é uma questão de renome, é uma questão um pouco distinta da questão da imagem, mas que são semelhantes, ainda que a honra não abarque a imagem, a honra não engloba a imagem, são questões que são diferentes. E pode haver ofensa à honra e à imagem na fase pré-contratual do contrato de trabalho? Pode, ainda que não seja tão comum. A gente pode tomar como paradigma uma ofensa à imagem, tá? Por exemplo, um jogador de futebol que tem direito de imagem, que a empresa ou o clube de futebol que o contrata, ela usa a imagem dele para diversos anúncios e propagandas do próprio clube, né? Eventualmente, essa empresa, numa fase pré-contratual, já se utiliza da imagem desse jogador sem a sua autorização, que é vedado pelo ordenamento jurídico, né? É importante que se diga que os jogadores de futebol, ou jogadores de futebol, eles têm uma legislação própria, que é a Lei Pelé, né? E que determina que não só esse direito à imagem, quanto outros direitos também, como por exemplo o direito de arena, é assegurado e resguardado, né? Existe algum caso que pode ilustrar ofensa e honra à imagem das pessoas? Houve um caso emblemático, né, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na qual um artista, tá, ele não possuía as duas pernas, né, ele sofreu um acidente, não tinha as duas pernas, e ele foi gravar uma entrevista, né, e nessa entrevista ele havia pedido anteriormente, antecipadamente, que não fosse mostrada, né, essa questão dele não ter as duas pernas. E na hora disso ser exibido, essa questão apareceu, né, e o fato dele não ter as duas pernas apareceu, coisa que ele não tinha, que ele tinha pedido para que não aparecesse, e isso veda veementemente o direito à imagem dele, né, ele deixou expresso que não gostaria que aparecesse isso, que não queria que aparecesse,
E apareceu e ele entrou com uma ação contra a emissora de televisão, né, e recebeu uma indenização em decorrência desse direito de imagem que foi desobedecido. Agora, esses casos de ofensa à imagem e à honra são extremamente corriqueiros, principalmente em rede social, né, como foi citado anteriormente. É corriqueiro empregador, nem tanto, mas empregado que é demitido por motivos que na realidade pouco importam, mas... Fase pós-contratual. Pós-contratual. Né? E esse empregado, ele vem na rede social, principalmente na página específica da empresa, e aponta uma série de questões que aí sim vedam e difamam essa empresa, propriamente dito. Né? Há uma difamação dessa empresa, e isso é vedado pelo ordenamento jurídico. Né? Esse empregado, independentemente dos motivos dele ter sido demitido, e caso ele eventualmente tenha sido demitido de forma injusta, é ele que procure os seus direitos, né? Que vá até um advogado ou que vá até o setor de atenuação do TRT e entre com uma reclamação trabalhista visando defender os seus direitos. Né? Não é em rede social que se resolve esse tipo de problema, mesmo porque essa suposta ou alegada demissão injusta pode se voltar contra ele, né, numa ação de indenização por danos materiais e morais. E nesse caso, a empresa pode recorrer à justiça e seria a justiça competente, a própria Justiça do Trabalho? Sim, porque na realidade isso é de uma fase pós-contratual de uma relação empregatícia. Né? Então, o empregado é um caso extremamente atípico, mas eventualmente o empregado ele também pode gerar danos à empresa. Após a emenda 45, Constitucional 45, toda e qualquer questão que seja atinente a uma relação de trabalho, seja ela empregatícia ou não, ela deve ser julgada pelo TRT, com viés trabalhista. Ok. Muito obrigada pela entrevista Hora Extra. Muito obrigado. Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook, pelo Twitter e agora pela Rádio Web TRT. Até a próxima semana.